Agora entendereis a diferença da oração vocal para a oração mental. Pensar e entender o que falamos e com quem falamos, e o quem somos nós os que ousamos falar com tão grande Senhor. Pensar sobre isso e outras coisas, assim como do quão pouco lhe ajudamos e do quanto somos obrigados ao servir, é a oração mental. Não pensem que sejam outros malabarismos mentais. Nem lhes assuste esse nome. Rezar o Pai Nosso, a Ave Maria ou o que quiserem é oração vocal. Isso diz Santa Teresa de Jesus, no Caminho de Perfeição, capítulo 25, número 3. Hoje nós vamos abordar o universo da oração. Isso é necessário para que a gente possa situar-se, ou nós possamos nos situar neste universo do que Santa Teresa chamou a atenção. Com quem falamos, quem somos, o que de fato está em jogo. E vamos começar com que imagem de Deus nós temos. Fica difícil, de fato, dizer qual é a imagem correta. A grandeza e o imenso mistério que Deus é, o inatingível mistério, nos dá simplesmente uma pequena consciência, ideia do quão difícil é essa tarefa. E por isso essa não é a nossa ideia. Simplesmente gostaríamos de chamar a atenção sobre alguns elementos que nos podem ajudar a por onde começar. O que é fato é que nós temos um uso constante de uma determinada imagem de Deus em todos aqueles que falam ou se apresentam diante de Deus. Todos nós formamos uma imagem de Deus e temos uma imagem dele. Nem sempre nós temos essa consciência de que nós estamos usando uma imagem ou de como e de onde nós herdamos e como nós formamos esta imagem. Uma infinidade de vezes nós mesmos cristãos, católicos, nós tomamos as nossas imagens muito mais do Antigo Testamento do que da imagem que Jesus mesmo repassa sobre o seu Pai. E aí nós podemos fazer algumas constatações que nos podem ser muito úteis e precisam nos ajudar a entender quem é esse Deus diante do qual nós estamos. Ainda hoje existe muito uso da imagem de Deus do Antigo Testamento, nascida e referida à antiga e superada Aliança do Sinai. Sim, ela é superada. E isso nós temos de uma forma muito acentuada e insistida em São Paulo, dizendo que a nova aliança é muito superior à antiga, que a antiga foi pedagoga da nova. Jesus nos fala isso de uma forma explícita quando ele diz de que ele é Senhor também do sábado, mas que ela não está superada porque ela não tem validade, ela foi levada à perfeição, porque nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhum i será alterado, mas levada à perfeição. E nós vemos já no próprio Antigo Testamento uma série de imagens. Eu gostaria só de fazer uma referência, pelo menos, à imagem de Elias, profeta que Jesus toma como referência do Antigo Testamento. Ele toma Moisés e Elias como referência do Antigo Testamento. E ele se apresenta aos seus discípulos falando com os dois. Mas Elias no Antigo Testamento é alguém que abraça a antiga aliança com todos os direitos de Deus e se faz defensor dele, como se fosse uma espécie de advogado de Deus. Contudo, depois da sua experiência de vencer todos aqueles profetas de Baal no sacrifício do Monte Carmelo, ele é perseguido pela rainha Jezabel e ele de medo foge para o deserto, onde ele pede a Deus a morte.
Um anjo lhe vem alimentar e o conduz até o Horebe. Na montanha do Horebe, Elias faz a experiência de um Deus diferente. Ele espera o Deus que venha de uma forma extraordinária, impressionante, impactante. E nada disso acontece. Essa mesma experiência, de uma forma ou de outra, nós precisamos fazer. Se nós não fizermos, vai acontecer com muita probabilidade o que aconteceu com Elias, que nós vamos ser conduzidos a atitudes equivocadas. Nós, com facilidade, caímos nisso. E de uma forma ou de outra, nós precisamos fazer a experiência da decepção com as nossas imagens de Deus, porque elas são imperfeitas, impuras e necessitam de purificação. Quem nos chama atenção sobre isso demasiadamente é São João da Cruz. Mas quais são, de fato, as imagens que Jesus oferece aos seus discípulos, nos oferece a nós mesmos, em relação com seu Pai? Jesus, nas conversas com ele, tratou alguma vez como o Deus Altíssimo, mas mais que nada ele chama seu Pai de Pai. E nos convida a que nós o chamemos de Abba. Entusiasmado como ele estava com a grandeza de seu Pai. Ele mesmo se define como sendo filho do homem. E lá, aos seus discípulos, ele faz esta observação. Filipe, como é que você espera o que eu fale alguma coisa de meu Pai, ou que eu apresente, ou que mostre o Pai, se eu e o Pai somos um? Quem me vê, viu o Pai. As primeiras representações que nós encontramos sobre Jesus estão relacionadas ao redor do 1º a 3º século. E a primeira representação de todas está no chamado grafite de Alexamenos, ou grafite blasfemo, que é possivelmente a imagem mais antiga de representação de Jesus. Nós vemos ali rabiscado uma pessoa perante uma outra pessoa com cabeça de burro e que está crucificado. E junto dela, dessa representação, a inscrição Alexamenos adorando o seu Deus. O desenho ridiculariza tanto os cristãos como o seu mestre. Assim, essa figura apresenta para nós o que Jesus conseguiu despertar nos primeiros cristãos e como eles levaram à frente, com que ferramentas, dentro de que universo e com que referenciais eles fizeram esta tarefa de anunciar Jesus a um povo que é adverso, que os persegue. Por que essa figura pode ser muito sugestiva para nós? Porque tudo indica que nós estamos entrando ou retornando a uma fase similar àquela. Por isso, o que nós encontramos ali é um Jesus que atrai as pessoas não pela força, nem pela sabedoria, nem pelo espetáculo dos milagres, mas pela força de um amor. E um amor tão real, tão grande, tão forte, a ponto de enfrentar a própria cruz e o ridículo. Mas um amor que se alimenta da esperança certa e segura de uma vida eterna. Essa é a certeza que Jesus desperta nos cristãos. Ninguém amou tão profundamente como ele. É um Deus que abdica do seu poder para atrair as pessoas pela fragilidade do amor. A segunda figura que nós encontramos representando Jesus é Jesus, o bom pastor, que provavelmente está ao redor do 3º século. Ele é cópia de uma outra que é anterior a Jesus Cristo, representando uma escultura de um pastor carregando um bezerro. Ao menos há uma série de críticos que associam essas duas figuras. Por outro lado, a terceira que nós encontramos parece estar relacionado a um Jesus que também está nas catacumbas, Jesus curando o paralítico.
Depois dessa aqui também é do segundo ou do terceiro, provavelmente do terceiro século. Já Jesus, cercado por Pedro e Paulo, como uma espécie de imperador, que tem logo abaixo o colégio dos bispos, vestidos como uma representação do Senado romano, e provavelmente seja do século IV. Outra representação que nós encontramos é de Jesus já o Pantocrator, Jesus como o Senhor, o Criador e Mestre de todo o universo. Essa é uma representação já bem parecida com aquela que Jesus está cercado por Pedro e Paulo, e que representa Jesus como aquele que conduz, que tem os seus membros de confiança para construir uma nova ordem, um novo mundo, uma nova sociedade. Por outro lado, essa de Jesus Pantocrator, ela data ao redor do século VI já. Nós temos mais para frente outras imagens que poderiam ser evocadas, mas eu vou pular um pouco isso também, não quero aqui fazer uma aula de história da arte. No entanto, me parece ser importante a gente ter consciência dessas imagens e representações de Deus e de Jesus Cristo, porque elas denotam, denunciam a forma como nós olhamos para Ele e constrói um jeito de relacionar-nos com Ele. Por isso, indiretamente, eles condicionam a nossa oração cristã e humana. Cristo amarrado à coluna é uma outra representação do Deus como Rei da Justiça e que torna a ser novamente injustiçado por traição, por estar sendo traído pela dissidência ou pela reforma protestante. Essa está no século XVI. Essa figura de Jesus judiado, amarrado, novamente sentenciado, é a que fez com que Santa Teresa conseguisse dar um salto definitivo na sua experiência de Deus, na sua correspondência ao amor que Deus lhe tinha, que Jesus lhe manifestava. Uma outra figura marcante na história é a figura de Cristo, Rei do Universo. Essa festividade é instituída muito tardiamente, ou melhor, muito recentemente, se formos olhar por outro lado. Ainda não completou 100 anos. Ela foi instituída por Pio XI em 1925. Ou seja, ela vem depois do Concílio Vaticano I, numa tentativa de reconquistar a confiança dos cristãos que estavam se afastando e se autonomizando em relação à autoridade da igreja. Por isso, essa é uma figura que tem um significado de uma espécie de tentativa de reconquista de uma influência perdida. Bom, queridos amigos e amigas, esse era o assunto, os temas que eu tinha para apresentar para essa aula. Nos vemos no próximo encontro, então. Muito obrigado pela sua presença e participação.